Vamos lá, tudo bem? Pessoal, ó, depois você se organizou aí, vamos conversar aqui. Eu estou com o professor Paulo Carneloso, ele é um professor de informática especificamente para concurso público. A gente trabalha junto desde que a gente trabalhou, na verdade, ali na Santa Ceia, a gente começou um projeto junto, né? ENIAC. E aí teve um concurso para apóstolo, né? Apóstolo. E aí, muito bom. A partir dali, a gente começou a trabalhar junto com o concurso público e estamos juntos ainda há uns milhares de anos mexendo com o concurso público. Então, o Paulo já passou por todas as transformações que a informática teve nos concursos públicos nos últimos 20 anos. Todas as transformações. Desde quando ela era muito pouco, quando ela se tornou muito intensa, né, até no momento atual, na situação da conjuntura que ela está hoje, e é sobre essa conjuntura é que o Paulo vai conversar com vocês. Então, vocês estão com um sujeito que tem toda a bagagem de qualquer nível de concurso público, e isso é muito bom estar ao lado dessa figura bonita que está aqui comigo, muito lindo. Vamos bater um papo. Eu desafiei ele, eu disse assim, na live de vocês, informática não é informática para concurso, não confunda as coisas, né? Porque um dia ele estava dando aula para um pessoal e o pessoal saiu da sala, alunos da LERJ, e eu conversando com os caras falaram assim, eu falei, o que você faz? Eu mexo com computador. Eu falei, mas por que você está assistindo aula de informática? Ele falou, não, professor, é diferente, a aula de informática não tem nada a ver com o que eu faço no computador. A aula de informática é para concurso, ele falou. E eu sou programador, eu sou formado em computação, mas isso aí que ele ensina, eu não trabalho, não. Aí eu desafiei o Paulo, eu coloquei lá, informática não é informática para concurso. Então, está aqui, Paulo Carneloso, com vocês. Boa noite, pessoal, beleza? Paulão na área. Alexandre começou já bem. Ele disse aquilo que eu falo sempre nas minhas aulas para a galera. Quando eu comecei a trabalhar com informática para concurso, eu sou analista de sistema de informação e também professor de matemática. A questão é simples, galera. Quando você estuda informática para concursos, você percebe, você vê nitidamente que aquilo que você faz no seu dia a dia não tem nada a ver com a prova. O grande erro que eu sinto dos candidatos de concursos públicos é daquele cara que ele vai lá, né? Ele usa o computador o dia inteiro, trabalha com o computador e aí ele fala, não, estou preparado para a prova e ele vai para o concurso. E quando ele se depara com a prova de concurso, ele percebe que ele entende de uma coisa na prática e, na verdade, a teoria é totalmente diferente. E aí começa a criar esse tipo de problema que as pessoas sofrem com informática. Eu brinco sempre que estar bem em português e matemática para concurseiro é arroz com feijão. Se alguém te falou algo diferente, você abandona essa causa. A questão é o seguinte, aí entra a informática, que as pessoas acham que conhecem. Na verdade, a gente conhece, tá? Nós conhecemos na prática, porque quando você está lá no Word, por exemplo, no Excel, no PowerPoint ou na internet e quer alguma coisa, você sai apertando o botão até você achar o que você quer. Você sai clicando nas guias até você encontrar. Show de bola! Na prática está perfeito. A questão aí vem uma prova com uma questão com 5 alternativas e você fala, pô, peraí, eu sei fazer, cara. Para eu trabalhar com isso, para eu fazer isso, show de bola. Agora, para controlar isso na teoria, muda toda a história. E é onde o pessoal surta, né? E outra coisa, digo mais a vocês que estão estudando. 3 tópicos, o cara até consegue estudar sozinho, tá? Ele consegue estudar hardware, que é a parte física de máquina, Windows e o Word. Até ali, normalmente, eu percebo que a galera vai bem. Agora você sabe onde eles vão quebrar a tua prova, onde eles vão fazer a diferença da tua prova do seu concurso? Do Excel para frente. E você que já fez concurso sabe o que eu estou falando. E vou te falar uma coisa agora que você vai duvidar. É a parte mais fácil. A parte mais fácil da informática para concurso é Excel. É que as pessoas sequer colocam a mão naquilo. Quando o cara, eu falo, vou dar uma aula de Excel. Se eu tenho 120 alunos na sala, 60 vira a cara. Você entendeu? Essa é a realidade. Porque nós não conhecemos. Mas sabe o que eu fiz para a gente poder entender um pouco melhor isso na prática? Porque eu queria mostrar isso para vocês na prática. Né? Eu sei que o tempo aqui é curto, mas eu queria dar essa visão geral para nós. Lembrando sempre uma coisa, porque como o Alexandre bem disse, eu sempre deixo aberto para questionamentos, os e-mails, fiquem à vontade. Só que eu sou especialista em informática para concurso público.
tá? Eu me especializei em informática para concurso público. Perfeito? Vamos deixar essa situação bem clara. Então, por exemplo, eu tenho alunos que são programadores, eu tenho alunos que são gerentes de sistema, eu tenho alunos que trabalham com segurança de rede, você entendeu? Porque não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Nós estamos discutindo concurso público. Então, isso eu já queria deixar de início pronto e bem claro para nós. O nosso foco, o meu foco junto com vocês vai ser em cima das questões de provas. Em cima das provas que nós faremos, perfeito? E você vai perceber que a partir do momento que você estuda informática específica para a prova, aquilo ali é fácil, cara. Você vai perceber junto comigo. Bom, eu trouxe algumas perguntas aqui. Ô Igor, eu posso jogar para cá, Igor? Posso mandar aqui? Posso. Então eu trouxe algumas questões e queria conversar com vocês a respeito. Olha só. Todas as questões que eu trago e os simulados que eu trago para a sala de aula, eu tenho como uma média, uma base, os últimos 2, 3 anos, tá? Se você aí está resolvendo provas de concursos ou estudando em casa, estou falando de informática, beleza? Show? Informática. Trabalhe com essa margem aí, 2, 3 anos. Provas mais antigas você evita, por favor. Outra coisa importante para você também selecionar quando você estiver, leia bem o seu edital, veja qual Windows vai cair na tua prova, por exemplo, ou qual Office que vai cair na tua prova. São fáceis, as diferenças são pequenas, mas elas existem. Eu vou te passar isso durante a aula. Isso aqui é um exemplo simples de como essas diferenças pegam os candidatos. Um candidato chegou para mim uma vez, um aluno falou: Paulão, se eu tenho um arquivo na área de trabalho e eu apertar delete, esse arquivo, aquela caixa de diálogo perguntando se eu quero excluir o arquivo, vai aparecer sim ou não? Ele perguntou numa boa. E eu disse a ele: bom, beleza, eu tenho 2 respostas para você. Ele começou a dar risada, falou: mas na prova o gabarito não só. Eu falei: mas espera aí, no Windows 7, aparece a caixa de diálogo, tem certeza que você quer enviar para a lixeira, tal, no Windows 7. No Windows 10, não aparece a caixa de diálogo, ele manda direto para a lixeira. Então você percebe que existem algumas pequenas diferenças entre os sistemas? Você entendeu? Essa é o tipo de situação que nós vamos trabalhar em sala. E repito, é uma matéria fácil para concurso. É que nós normalmente vamos com a fé para a prova, né? O cara mexe durante o dia ali e, na verdade, nós brasileiros, nós somos especialistas em redes sociais, ok? Quando você fala para o cara entrar no Word, mexer com Excel, PowerPoint, aí já dá uma enroscada no angu, você concorda comigo? E o que cai na prova é justamente isso. Então é o seguinte, eu tenho aqui uma pergunta para você, olha só, para você me acompanhar, para você entender o que eu quero conversar com vocês. Veja bem. Leia as afirmativas a seguir. Lembrando que todas as questões que eu trago sempre são questões de provas. Eu não formulo perguntas, eu não trato com perguntas. Paulão, mas a pergunta está mal formulada. Foi assim que ela caiu na prova. Caso seja uma dessas questões que eu traga. E eu gosto de trazer essas questões para debater com a galera. Então veja bem. Leia as afirmativas a seguir. O usuário do Windows 10, que deseja criar uma nova pasta no explorador de arquivos, no Windows Explorer, pode utilizar o atalho Ctrl+D de dado? E aí você fala: Paulão, e agora, cara? É isso que eu estou te falando, que é o concurso. Para você que já estuda, sabe que o Ctrl+D, ele envia um arquivo para a lixeira. Estou falando de Windows. Ah, mas por que você bate nessa tecla? Porque quando eu estiver no Word, o Ctrl+D faz outra coisa, e eu vou te mostrar, eu vou te explicar, vou deixar você pronto, eu vou te passar uns esquemas para a prova, para as provas. Entendeu a ideia? Então aqui, por exemplo, eu estou no Windows. O Ctrl+D de dado, ele envia o arquivo para a lixeira. Ah, mas eu uso sempre o Shift-Del, Paulão, porque o Shift-Del, ele exclui sem passar pela lixeira. Perfeitamente, exclui sem passar pela lixeira, perfeito. Então, são esses cuidados que eu preciso que você tenha junto comigo, na hora de estudar para a prova. A segunda questão, no Word 19, versão 19, o usuário pode pressionar Ctrl mais seta para cima no teclado para mover o cursor para o início do parágrafo anterior. Essas duas questões apresentadas aqui no Windows, você pode ver que uma é do Windows e outra é do Word, ambas, qualquer versão anterior do Windows e do Word, a resposta seria a mesma, não haveria diferença. Perfeito?
Mas e aí? Eu já te falei que a primeira questão está errada, cara. Porque Ctrl Shift é alguma coisa que faz aquilo ali. Né? E a segunda questão? Ctrl, a seta para cima. Eu vou te dar uma dica. Quando você usa a setinha do seu teclado, direita, esquerda, superior, inferior, você está andando. Um caractere à direita, um caractere à esquerda, para cima, para baixo, perfeito? Quando você faz isso com o Ctrl, então se eu estou no meio de uma linha e eu pressiono o Ctrl, eu potencializo essa ação. E depois eu vou te mostrar como você vai potencializar para voltar para o início da linha, para voltar na palavra anterior e tudo mais. E se envolver o Shift nessa história, tudo isso vai estar trabalhando com seleção, certo? Então, na verdade, se eu sei uma das situações, eu sei as 3 opções de resposta. Percebeu a ideia? E aqui, como eu já te falei que a segunda está tranquila e a primeira eu já te expliquei, olha só, a questão correta é a C. A afirmativa 2 é a verdadeira e a afirmativa 1 é falsa. Por quê? Para eu criar uma pasta nova, como diz ali no Windows. Paulão, se eu tenho Windows 7 na minha máquina, a tecla de atalho é a mesma? Relaxa, é a mesma situação. Ctrl Shift N. Perfeito? E no caso do Ctrl seta para cima, tá lá, ó. Ctrl seta para cima do teclado para mover o cursor para o início do parágrafo anterior. Parágrafo anterior. Paulo, e se eu quiser voltar para o início da página? Isso nós vamos discutir em sala, Ctrl Home, né? Ctrl End, Ctrl Shift Home, Ctrl Shift End. Eu vou te passar esses macetes, porque uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos é, não tente decorar teclas de atalho ou decorar informática para concurso. Isso não vai funcionar. Sinto muito em tentar desanimar você, mas nós vamos trabalhar com algumas técnicas, alguns macetes de prova que nos ajudam a responder isso. Porque decorar a informática para concurso judia do cara, fala a verdade. Não há tempo para isso. Nós precisamos maximizar nosso tempo, tá bom? Bom, então a primeira questão, você já entendeu que eu preciso estar atento a algumas teclas de atalho, né? Eu já cansei de ver as pessoas falarem para as pessoas decorarem a tecla de atalho. Minha opinião já passei para vocês e depois nós vamos ver. Então a primeira questão, a resposta certa seria a C. Aí, olha essa segunda questão. Você sabia que o Word 16, e isso funciona no Word 13, no 10, beleza? Em versões anteriores também, ok? É capaz de traduzir textos, e aí você deve, se você estiver assistindo a aula com alguém, você vai rir lá, tradução de textos eu faço no Google, pô, muito mais fácil. Perfeito, não estou discutindo isso contigo não. Só que vai cair na prova o quê? O Word. E ele está perguntando se o Word faz. Então eu sou obrigado a saber se o aplicativo oferece esse recurso para mim. Ah, mas a tal ferramenta é melhor, Paulão. Tal situação é mais fácil. Eu vou sempre te falar, beleza, não vou discutir contigo a questão de facilidade ou de conhecimento. A questão é, eu tenho que estar atento ao que está no edital, o que consta no edital. E no edital, meu querido, ele vai colocar Windows, Word, Excel, no caso eles colocam processador de texto, planilha de cálculos, né? Apresentação, entendeu? Eles já deixam uma situação assim. Porque as pessoas falam assim, mas o edital de Word, de informática, não sei o quê. Meu querido, se ele colocar no edital de informática, vai cair hardware e software, fica pior. Fica pior, porque ele abriu o leque para tudo. Então, quanto mais ele desmembra, ou quanto mais ele especifica, melhor para nós estudarmos. Entendeu? Então, voltando aqui. Você sabia que no Word 16 é capaz de traduzir textos? Essa funcionalidade facilita a vida do usuário, que não precisa realizar uma tradução em um segundo software para depois retornar ao Word. Essa funcionalidade está presente em qual guia do Word? Essa é um tipo de pergunta que acontece muito nas provas, né? Se você pega questão CESP, VUNESP, Sesgran-Rio, ESAF, esse tipo de prestador, essas prestadoras, cada uma tem o seu método de prova, beleza? Cada uma tem o seu jeito de montar as questões, ok? Mas se eu sei identificar, por exemplo, esse tipo de resposta, eu me viro em qualquer uma delas. Se eu sei trabalhar esse tipo de resposta, eu me viro em qualquer uma delas. Isso não muda, perfeito? E aí eu tenho página inicial, ferramentas, configurações, e você deve estar pensando, e agora, cara? Bom, eu vou te passar depois. Eu estou falando passar depois, vocês podem solicitar o link para o Igor aqui, tem um conteúdo que ajuda depois em cima disso. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, essa situação que envolve texto, primeiro
que se eu perguntar para você, caso nós estivéssemos aqui num bate-papo, você traduz texto? Provavelmente você diria que sim. E se eu te perguntasse onde você faz essas traduções, muito provavelmente você me diria Google. Você usa a ferramenta do Google. E eu diria para você, show de bola. Nada, absolutamente nada contra, ok? Só que nessa questão de concurso, nessas questões de concursos que envolvem o Word, eu estou aqui, estou me deparando com isso. E essa é uma situação de revisão. É onde eu vou revisar o meu texto, é onde eu vou alterar o meu texto, é onde eu vou corrigir, entre aspas, o meu texto. E esse corrigir, entre aspas, porque muitas vezes as pessoas me falam, o Word, quando sublinha uma palavra em vermelho, é porque ela está errada. Em nome do Senhor Jesus, você não vai responder isso não. Enquanto o Word sublinha uma palavra em vermelho, ele está dizendo a você que aquela palavra não faz parte do dicionário dele. Ele não está dizendo que está errada. Tanto é que você pode clicar com o botão direito do mouse sobre a palavra e lá tem a opção para adicionar a palavra ao dicionário. Então, a partir de hoje, quando você estiver em uma prova, você não vai colocar que o fato do Word sublinhar uma palavra em vermelho, ele está dizendo que a palavra está escrita de forma errônea. De forma alguma. Você vai colocar dentro das opções, você pode ter certeza que vai ter uma das opções que diz lá que a palavra não faz parte do dicionário do aplicativo. E você pode, caso você queira, adicionar essa palavra. Isso é o correto. No caso aqui da tradução, o Word sim, ele faz a tradução. Óbvio que ele precisa estar online para isso e queria te dar um alerta. Eu citei com vocês o Google, porque a ferramenta é o sistema, é o mecanismo de pesquisa que domina o mercado, isso não há discussão. Mas no caso específico do Word, sempre que ele falar para você em ferramenta de busca, em mecanismo de busca, em sistema de busca, ele vai usar o Bing, B-I-N-G, é o Bing. Esse Bing equivale, guardando as devidas proporções, ao Google da Microsoft, certo? Então o Bing é uma ferramenta de pesquisas da Microsoft que ele se equipara ao Google. Nós sabemos que o Google é uma situação diferente, é uma empresa, é um sistema de buscas e sabemos que a Microsoft é outra. E o Bing equivale ao Google, certo? Só que o Bing é o sistema de pesquisas da Microsoft. Então, se vocês estiverem em concursos e falar que o Word permite pesquisa, isso e aquilo na nuvem, perfeito, tudo show de bola. Qual o sistema de busca, o mecanismo de busca que o Word usa? Bing, B-I-N-G. É bom até para você dar uma consultada, para você dar uma visualizada nele. Mas voltando aqui, a questão é revisão. E não só com isso, porque essa pergunta aqui é de uma prova tranquila, é de uma prova hoje comum, digamos assim. As provas um pouco mais complexas, um pouco mais pesadas, elas vão te perguntar quais as possibilidades de tradução que o Word te oferece. Para onde o Word vai te levar. E aí, eu já deixei aqui, as opções, eu trouxe o print da janela para você ver, tá, revisão, traduzir documento, traduz seu documento, usando um serviço de tradução online, te expliquei a situação. Traduzir texto selecionado, você pode traduzir o texto selecionado para um outro idioma, então eu posso selecionar o texto que eu quero e traduzir só aquele texto, eu não preciso traduzir o documento inteiro. E o último é o mini tradutor que traduz palavras. Então, na verdade, o Word ele tem 3 opções de tradução. Eu posso traduzir o texto inteiro, caso eu queira. Posso traduzir apenas o que eu selecionei, caso seja interessante. E no último momento eu tenho o mini tradutor. Lembrando que a maioria desses serviços trabalham de forma online. Então o Word, para ele funcionar em sua plenitude, para eu ter todas as ferramentas do Microsoft Word à minha disposição, eu preciso estar com ele online. Eu preciso estar com ele conectado. Até porque nós vamos usar nuvem e etc. Perfeito? Então essa é uma pergunta, nesse primeiro momento que eu trago para você, é uma pergunta hoje classificada como nível médio. Uma pergunta tranquila para concurso. Pô, Paulão, cara, na boa, velho. Você fala nível médio, eu não sei o que é página inicial, ferramenta. Calma, eu vou te ajudar. Fica tranquilo. Isso não é problema. E quando o cara quiser complicar um pouco a tua prova, ele vai perguntar as opções que você tem de tradução, tá certo? Mas como eu te falei, hardware, Windows, Word, é mais tranquilo para estudar. E aí você está percebendo, eu peguei algumas questões justamente para você ver que são coisas que a gente não usa no dia a dia, não é algo que faça parte do nosso cotidiano, não são situações corriqueiras isso. Mas aí eu começo a passar por uma situação um pouco mais complexa dessa história toda, que é esse cara aqui,
que é fantástico, cara. Esse cara aí, ele é fantástico, porque daí para frente nós começamos a separar os caras que serão aprovados, de verdade. E eu vou te ajudar a ficar muito tranquilo em relação a isso. Eu vou pegar aqui, eu vou escrever na lousa essa questão e depois eu vou trazer junto com vocês ela para cá, tá certo? Então eu tenho ali, ó, tá escrito assim, soma, pode copiar numa folha se você quiser me acompanhar aí, A1 mais A3, A1 mais A3, essa barra é dividido por C2 mais C3, C2 mais C3, né? E ali abaixo nós temos uma tabela, onde está escrito, nós temos 3 colunas, as colunas A, B e C. A coluna A está escrito 1.000, 2.000 e 3.000, então na linha 1 está 1.000, 2.000 e 3.000. Espero que você esteja copiando numa folha para você poder me acompanhar. Depois na B, 100, 200 e 300. 300. E na coluna C, 10, 20 e 30. Enquanto você está copiando aí, eu estou arrumando aqui também, ok? Perfeito? Eu acho que aí agora ficou legal. Porque assim, eu consigo agora mostrar para você na prática uma situação extremamente interessante. Então eu tenho o quê? Soma de A1 mais A... E aí o pessoal fala, Paulão, enrolou, Paulão. Na boa, cara. Como é que eu resolvo isso? O Excel é um aplicativo extremamente simples para concurso. As pessoas sabem que, por exemplo, cai função C e outras funções mais aparecem dentro, que nós chamamos de funções aninhadas, né? E eu sempre, quando eu começo o Excel, eu chego num canto da lousa e faço assim para os caras, ó. Você que está estudando matemática, você sabe que existe uma regra de resolução na matemática, né? Nós começamos a resolver o parênteses, depois colchete, chave, não é isso? Depois potência, raiz, multiplicação, divisão, adição e subtração. Na matemática nós fazemos isso. O Excel eu não tenho colchete, chave, eu não vou ter essa opção de resolução. Então eu tenho aqui só parênteses e quando eu precisar trabalhar com mais de um, eu entro com mais de um parênteses, não há problema algum. Porcentagem, essa potência que você está vendo aqui, na matemática eu escreveria 2 à terceira, perfeito? Eu não tenho isso aqui, então eu trabalharia, como que eu trabalho aqui? 2 à terceira dessa forma, ó. Você sabe muito bem, seria 2 vezes 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Pelo amor de Deus, você não vai me colocar 2 vezes 3, 6, não, é potência, ok? Então 2 à terceira seria um 8 para a gente. Essas situações que nós vamos estar trabalhando depois em sala que eu vou te mostrar. E aí eu tenho como esse asterisco que você está vendo aqui é multiplicação, concatenação, cara, concatenação. Você já usou isso no seu dia a dia? Vou te mostrar. Se você tem a célula A1 valendo 5 e a célula A2 valendo 3, vamos imaginar que em uma célula A3 apareça a seguinte situação, A1 concatenado com A2. Vai aparecer assim na sua prova e cai muito em concurso. Ué, Paulão, o que essa concatenação faz? Ela faz a união de valores. Ela não é uma operação matemática, ela é união de dados, união de informações. Então eu tenho aqui o A1 valendo 5 e o A2 valendo 3. Eu tenho 53. Ele vai transformar esse 5 e esse 3 em 53. É isso que a concatenação faz. Perfeito? Ok? Perceberam como que é mais tranquilo esses detalhes? Depois que a gente vai anotando direitinho, tem os esqueminhas para anotação e os exemplos que são importantes para quem for estudar depois. Mas não vamos fugir da pergunta, né? Nós temos uma pergunta ali. E as opções de resposta, elas são, a opção A deu 80, vou até colocar aqui embaixo, ó. A, nós tivemos a opção 80 como resposta, a B, 1180, 1180, a questão C, 230, questão C, 230, e a questão D, 1280, D de dado, 1280. E aí? E aí? Como é que você vai fazer essa situação? Bom, eu vou tirar isso aqui, que eu tenho certeza que você já copiou. Depois eu passo. Eu sempre vou estar passando isso nas aulas
nas aulas de Excel, tá? Pode ficar sossegado aí depois. Mas olha só essa situação. Primeira pergunta que o pessoal me faz é, Paulão, e agora, velho? Eu vou somar, eu vou dividir, fazer o quê? Bom, você já sacou, olhando para a tabelinha que eu fiz aqui para você, que eu preciso obrigatoriamente fazer primeiro a divisão. Se você cometeu o erro de somar A1 mais A3, vai dar 4.000. C2 e C3 dá 50, você vai dividir 4.000 por 50. Olha a confusão que você vai arrumar. Mas está errado. Percebeu o problema? Então eu tenho, quanto que vale o meu A1? Meu A1 vale 1.000. 1.000. O meu C3 vale quanto? O meu C3 vale 30. Vale 30. E pela tabelinha que eu te passei aqui agora, você sabe que obrigatoriamente você vai dividir primeiro. Então isso aqui, você vai fazer antes. Você vai fazer o quê? 3.000 dividido por 20. 3.000 dividido por 20 dá 150? Me ajuda aí. Isso, boa, obrigado. Boa, olha lá, 150. Aqui, ó, mas eu coloquei 300 lá, ninguém me alertou, e aí? C3 é a junção de quê? C3 vale quanto? 30, não 300, apaga aqui, ó. E aí, qual que é a sua resposta? 1.150, 1.180, resposta B de bola. Olha que situação tranquila isso em um concurso. Muito mais simples você entender e responder esse tipo de coisa do que a maioria das questões que nós vamos encontrar em Windows, por exemplo. Porque o Windows, o cara vem com a tecla de atalho para você criar uma pasta de não sei aonde, de não sei o que, de não sei quem. E aqui não. Eu sei a escala de resolução, começo aqui, 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 organizo a resolução do exercício e eu chego até ele. A resposta deu B de bola, é isso? 1.180. Olha lá. B de bola, 1.180. Então, o que eu quero dizer a você é que, ao contrário do que as pessoas pensam, o Excel para concursos, ele é fantástico, ele é simples. É que nós, por não conhecermos, a gente acaba ficando com medo dessa situação, perfeito? Espero que você tenha dado um print ou anotado alguma coisa, se bem depois será trabalhado, mas eu trouxe mais questões para você dar uma olhada, para você conversar comigo, para você entender esse universo junto comigo, ok? Eu vou voltar aqui, deixa eu retomar aqui a minha janela, ok? Estou voltando aqui para a minha janela, e eu trouxe outra pergunta para você, porque aí é o seguinte, de repente tem um cara que já estuda e fala, Paulão, tá de boa, Paulão, eu já, Excel, tô tranquilo ali, eu faço bem, tô sossegado, show de bola. Mas olha outra pergunta, tá concurseiro, isso aqui, tanto essa anterior, quanto essa pergunta que eu tô te fazendo aqui, você pode pegar para qualquer pessoa que trabalha com Excel no dia a dia, o cara fala, não é comum aparecer isso, isso aqui não entra no dia a dia, é pergunta de concurso. Olha só. Considerando a seguinte captura de tela de uma planilha da Excel 17, assinale a alternativa que contém a fórmula correta para calcular a média de todos os valores anuais e posteriormente adicioná-los à coluna A. Todos, olha só, assinale a alternativa que contém a fórmula correta para calcular a média de todos os valores atuais e posteriormente adicionados da coluna A. Resumindo o papo aqui para nós, ele quer que você soma toda a coluna A. Essa é a questão. Bom, eu preciso desmembrar essa situação contigo, eu vou jogar para a lousa de novo. Nós vamos dar um pulinho aqui para a lousa, perfeito? Porque é o seguinte, a função em Excel, as funções de Excel, uma coisa que eu quero deixar claro. Paulão, você trouxe função com símbolo matemático dentro, cara? Você acabou de mostrar na questão anterior que eu tinha divisão com símbolo de adição, cara. Meio maluco isso. Normal aparecer isso em prova. Não se usa no dia a dia, mas é normal aparecer em prova. E anota aí para mim, você que está marcando aí. Toda vez que aparecer símbolo matemático, adição, subtração, multiplicação, divisão, concatenação, dentro de função, é pegadinha de prova. Fique esperto. É igual aqui. Nessa pergunta que eu acabei de te mostrar anterior. Se você não sabe a ordem de resolução que você obrigatoriamente faria primeiro a divisão para depois trabalhar com as adições,
provavelmente você teria problema na resolução. E você ia achar no gabarito a resposta errada. A questão aqui é o seguinte, é uma pergunta de função. Pô, Paulão, função é chato, cara. Imagina. Função não é chato. É que você que está me assistindo provavelmente nunca estudou função para concurso público. Você pode ter estudado as funções. Ok, beleza, show de bola. Mas como elas aparecem nas provas? Então, vou te dar uma dica antes de a gente começar a discutir qualquer situação. Quando eu trabalho com função, as funções, gente, são comandos que você passa para a máquina. Então, por exemplo, para você que de repente está sentado e fala, bicho, nunca estudei Excel para concurso, o cara vem falar de função, eu nem sei o que é isso, tenho a mínima ideia, como é que eu vou entender essa bagunça? Eu vou te explicar um detalhe. As funções são comandos que eu uso para fazer cálculos maiores. Se eu tenho 50 células para somar, certo? Células são os tijolinhos que eu tenho ali no Excel, ok? São as separações que nós vamos discutir no Excel. Você já imaginou você fazer A1, igual estava na pergunta anterior? Já imagina A1, mais A2, mais A3, mais A4, até o A50? Que loucura! Aí você deve estar se perguntando, tem que ter um jeito de fazer isso mais rápido, ou mais fácil. E tem. São esses comandos que nós usamos, que chamamos de funções. Só que é o seguinte, as funções eu tenho soma, você acabou de visualizar há pouco, né? Que na verdade, eu tinha lá a função, abre parênteses, A1, que era para somar aqueles valores, mas antes de somar eu tinha uma divisão, você deve ter percebido. E as funções, elas são escritas automaticamente com 2 pontos, tanto na vertical ou na horizontal. Isso indica o intervalo. Como assim intervalo, Paulão? Se você encontrar em uma prova do A1, 2 pontos, A50, tanto escrito assim, como escrito assim, a resposta será a mesma, beleza? Você vai fazer o intervalo do A1, da célula A1, do conteúdo dela, até a célula A50. Tanto na vertical quanto na horizontal. Se eu quiser apenas as células selecionadas que eu quero a célula A1 e a A50, apenas as duas. Eu não quero o intervalo, eu não quero todas. Eu não quero as 50 células, eu quero A1 e A50. Beleza. A1, ponto e vírgula, A50. Ó, 2 células que você tem para trabalhar. Esse ponto e vírgula é o intervalo. Essa e essa. Então, sempre que nós estivermos lá nos concursos e nós encontrarmos essa situação de função dentro de uma normalidade, elas vão aparecer com 2 pontos ou ponto e vírgula. Perfeito? Quando foge dessa normalidade, cai nessa pergunta anterior que eu vou voltar até para que você possa visualizar melhor. Olha só. Aqui, ó. Voltei para a pergunta anterior para você visualizar melhor. Olha lá. Soma A1 mais A3 dividido por C2 mais C3. Você percebeu que eu tinha uma ordem de resolução. Eu deveria primeiro fazer a divisão para depois fazer o resto. Percebeu quando eu te alertei? Olha, em funções, quando aparecer tal, cuidado com pegadinha. Não deixa de ser uma pegadinha, ok? Voltando aqui então na pergunta que não cala. Uma situação interessante é que cada retângulo desse, para quem não estuda para concurso, está vendo pela primeira vez, são as células que eu estou me referindo. E ele pediu para trabalhar com a coluna inteira. Porque no Excel você começa pela coluna A e termina lá na coluna XFD. Então começa a coluna A, B e tal. Quando chega na coluna Z, começa a B, a C e tal. E assim até a XFD. E as linhas começam na linha 1, como você está vendo ali na questão, e termina na linha de 1.048.576. Essa é a quantidade de linhas que eu tenho. Beleza? Pô, como que eu vou somar tudo isso? Eu vou ficar... Não, calma, relaxa. Você percebeu que a célula selecionada é a célula C1, que é onde está em verde ali, pelo menos na prova vai estar em monocromático, eu sei, mas aqui tá, deixei separado para você. E ele está pedindo para você somar a coluna toda. Primeiro, para eu somar toda a minha coluna, eu preciso usar os símbolos que me indicam intervalos. E você já viu junto comigo que o símbolo que indica intervalos são os 2 pontos. Então, eu já começo procurando situações onde eu encontro 2 pontos.
Me ajudou? Me ajudou? Deixa eu ver. Pô, cara, Paulão, quebrou as pernas, Paulão, não ajudou em nada, não tem nenhuma opção que faz o negócio ali. É verdade, cara. Então eu passo para o plano B. Qual é a função que vai calcular a média dos valores? A função chama-se média. Ok? Tá. A função chama média, Paulão. Então volto lá e vou procurar o que pode ser. Paulão, pode ser a, B ou C. Porque a D de dado está mean, e aí é a mesma coisa, abandona essa causa. Então eu estou entre A, B e C. Aí você vai estar lá na próxima assim, peraí. Paulão falou que eu tenho a linha e coluna. Se ele quer somar a coluna inteira, a coluna A, toda ela, a única opção que me dá uma situação onde está trabalhando com coluna, especificamente com coluna, é a resposta C de casa. É a única pergunta, olha lá, ó, olha lá. É a única pergunta que está trabalhando com a coluna toda. Porque a questão A está fazendo a média de A2 até o A5. Só um pedaço da coluna. A questão B está errada, porque está trabalhando com A2 e está usando o cifrão. Abandona. Esse cifrão, nós vamos trabalhar depois com referência relativa e referência absoluta. Que é quando eu travo a célula para não mudar de valor. É algo bem simples também. Tá? Quando ele aparecer, ele trava o que tiver à direita dele. Aquilo não muda. Sobrou a questão C. A resposta correta, questão C de casa. Então você vê que com alguns macetes a gente vai se ligando na questão da prova. Então, como o Paulão falou que a coluna A ele queria somar ela inteira, então não podia pegar um pedaço e muito menos pegar um pedaço, que seria a questão A, e muito menos pegar algo que não reflete linha, que seria a B. Então, para eu somar ou fazer a média de uma coluna inteira, eu coloco, no caso da coluna A, 2 pontos A. E você percebeu que a resposta vai ser colocada na célula C1. Por quê? Porque onde está o cálculo, a média, essa função, ela pode estar em qualquer lugar da planilha, menos na coluna A. Porque se ela estiver na coluna A, ela não está usando a coluna A como cálculo, a coluna A inteira. Eu não posso ter uma célula participando de um cálculo, ela estando dentro dele, que não teria lógica. Isso nós chamamos de referência circular. Eu não posso ter uma célula participando de um cálculo dentro dela. Referência circular. Repito, Excel para concurso público. É isso que nós vamos trabalhar. Ok? Perfeito? Então, a questão C da questão ali. Eu vou mudar agora para a próxima. Olha essa. Computação na nuvem. Pô, tá na moda agora, fala a real. Hoje tudo é virtualizado. Hoje você tem o OneDrive, você tem o Dropbox, você tem o Google Drive, você tem uma série de sistemas de virtualização, de armazenamento na nuvem, sistemas extremamente seguros, certo? Você pode comprar espaços nesses esquemas, né? Eles mudam de valores de tempos em tempos, mas o OneDrive, que é um sistema da Microsoft, você acessa através do seu Hotmail, ele te oferece 5 GB de forma grátis, de forma livre, né? Para você poder trabalhar. O Google Drive, que é do seu Gmail, te oferece mais ou menos 15 GB. Você pode comprar mais espaço de armazenamento, mas são espaços, é como se fosse um pendrive na nuvem. Perfeito? É um pendrive na nuvem. A vantagem é que você acessa em qualquer lugar que você tiver, através da sua senha de e-mail, claro. Perfeito? Se você tiver o OneDrive, você vai acessar pelo Hotmail. E se você tiver o Google Drive, você vai acessar pelo Gmail. Claro que existem outros, como Dropbox e outros mais, perfeito? É que esses dois é o que basicamente vão encontrar em concursos. Aí nós temos aqui, ó, no que se refere a computação na nuvem, virtualização, armazenamento em nuvem de conteúdo. É correto afirmar, é correto o que se afirma em. Tá, vamos ler as questões. Uma desvantagem para a empresa que utiliza os serviços em nuvem é o aumento da complexidade da manutenção da infraestrutura de hardware necessária ao armazenamento e acesso aos dados da empresa que estão armazenados na nuvem. Olha, se eu contrato um serviço de armazenamento na nuvem, é que eu já não quero ter dor de cabeça com hardware. Hardware é a parte física de máquina. Eu não quero ter que comprar um computador para armazenar, estou armazenando na nuvem, estou jogando aquilo ali na nuvem. Paulão, normalmente as perguntas em sala são as seguintes, né? Paulão, é confiável? Extremamente confiável, comparado
ao armazenamento de um HD externo, de um pendrive. Claro que esse processo de confiabilidade passa muito também pelo que o usuário usa de máquina, pelo que o usuário instala na máquina, pelo que o usuário abre na máquina, né? Existe uma série de situações para que esse confiável se mantenha, né? O cara abre todos os e-mails que aparece aqueles e-mails com link de foto antiga, ele clica, sabendo que não tem foto antiga, aparece link de não sei o que, de fatura, de não sei aonde, não sei o que, ele clica e vai abrindo. Você sabe muito bem que a grande parte desses links são conteúdos de invasão, né? Então a questão B, o usuário é sempre responsável pela realização de backup? Opa, peraí. Se eu contrato uma empresa para eu armazenar meus dados na nuvem, eu sou responsável pelo backup da empresa? De forma nenhuma. Eu sou responsável pelo backup dos meus dados da empresa. A partir do momento que eu contratei o espaço em nuvem, a responsabilidade é dela. E eles trabalham com backup pesado, muito tranquilo, ok? Backup de armazenamento seguro de dados. C. Toda nuvem é obrigada a disponibilizar para seus usuários o acesso ao hardware físico? Armazenamento em nuvem é que eu jogo na net. Claro que existem os data centers, que são os lugares onde ficam as máquinas que realmente armazenam isso. Claro que sim, mas eu não tenho acesso a isso. Eu não vou estar tendo livre acesso a mexer nessas máquinas fisicamente falando. Eu tenho acesso virtual ao meu espaço de armazenamento, a minha senha. Ah, mas e se eu passar minha senha para alguém? Se você transferir sua senha para alguém, essa pessoa vai poder usar seus dados, claro. Se você der seu cartão de crédito com a sua senha para alguém, ela vai poder usar do mesmo jeito. Aí é uma questão mínima de segurança, né? D de dado. Uma das vantagens para a empresa que utiliza os serviços em nuvem é a redução de custos com manutenção e consumo de energia. Olha, se não aparecer nada melhor, essa resposta está certa. E vou te falar por quê. Porque a partir do momento que eu contrato um espaço de armazenamento em nuvem, eu não preciso ter a máquina instalada na minha empresa. Eu estou usando a internet. Paulão, mas esse negócio de nuvem é meio nebuloso para mim, vamos dizer assim. Cara, é igualzinho o Facebook e Instagram. Você armazena seus dados, você faz um upload dos seus dados e manda para a net. Fica armazenado lá. Essa resposta está perfeita até então. Uma das vantagens para a empresa que utiliza os serviços de nuvem é a redução dos custos com manutenção e consumo de energia elétrica. Perfeito. A partir do momento que você não tem a máquina instalada, você não tem que se preocupar com manutenção de máquina e com energia elétrica. Show de bola. E nesse modelo de computação, a empresa que utiliza os serviços em nuvem deve ser sempre informada sobre a localização geográfica. Vou falar nada para você. Você sabe geograficamente onde ficam os servidores que armazenam seu conteúdo do Face? Você sabe geograficamente onde ficam os servidores que armazenam seu conteúdo de nuvem do Insta? Não preciso falar mais nada, você concorda? Eu uso o serviço, eu não sou obrigado a ser informado de onde é o data center, de onde está fisicamente o equipamento. Perfeito? Nada a ver. Bom, como eu disse anteriormente, a questão D de dado estava redondinha, estava legal para nós, não vi nada demais. Eu espero que com isso você esteja entendendo, você esteja visualizando na prática como funciona a informática para concurso público. Essa é a minha ideia. Não são situações complexas, mas a gente precisa dar uma estudadinha junto com algumas técnicas para facilitar, com algum norte para seguir, né? Vou pular aqui, olha, vamos para outra. Olha essa, cara. Acerca dos conceitos e tecnologias relacionados à internet, a representação gráfica de um internauta em um ambiente virtual é conhecida como? Essa é o tipo de pergunta que eles dão um ponto para o candidato, isso aqui, né? Eles falam assim, ó, tô esse ponto para você, para te dar uma força aí, né? Porque assim, Paulão, mas eu não mexo com isso, Paulão, eu não tenho esse hábito. Eu trouxe essa pergunta por algumas situações. Eu preciso estar atualizado. Por exemplo, cache, eu tenho uma cache da internet, que armazena os dados, os sites que eu estou navegando. Sabe quando você vai e volta no site? Eles ficam armazenados na cache. E eu tenho a cache do processador, que é uma memória rápida do processador. Então existe cache. Hashtag, a hashtag é usada, é o cerquilho, né? É usado quando eu quero fazer a situação de pesquisa em redes sociais, você sabe disso. Quando eu quero chamar alerta para algum conteúdo, né? Vincular conteúdos em redes sociais. Dump é usado em banco de dados. Esse é um conteúdo, é um conceito utilizado em banco de dados. Então, se eu vou fazer uma prova
onde está no meu edital banco de dados, eu vou ter que saber o que é dump. E post é uma postagem normal. Então a pergunta aqui, simplória, avatar. Essas imagens que nós vamos, até lembrando do filme Avatar. Perfeito? Paulão, mas por que você trouxe essa questão? Porque eu quero que você entenda que eu preciso estar atualizado. Eu preciso estar atualizado em relação a termos. Ninguém vai te perguntar no concurso como se cria uma conta no Face, esquece isso, não é isso que eles vão te perguntar. Mas termos que nos dizem o que faz certas coisas, como elas aparecem, esse tipo de situação nós vamos discutir. Perfeito? Ok? E acho que é só mais essa aqui para vocês, para a gente poder bater um papo. Olha só isso. Para responder a questão sobre WhatsApp, cara, pô, show de bola, mano. Fala a real. Né? Leia cuidadosamente as afirmações a seguir. Show. Para proporcionar uma comunicação, mas espera aí, deixa eu voltar um pouquinho aqui no enunciado para responder a questão sobre o WhatsApp Web. É quando eu abro o meu WhatsApp num site de internet, eu passo a tê-lo no meu WhatsApp, no meu Smart, no meu iPhone, e eu passo a ter no site a mesma mensagem. Você que está namorando aí, mano, você fica esperto aqui, ó, é onde dá, entendeu? Corta pescoço aqui, as mulheres cortam pescoço do cabra aqui, ó. Então tá lá, ó, para proporcionar uma comunicação mais abrangente, o WhatsApp agora está disponível tanto no celular quanto no computador. Show. 2. O WhatsApp Web é uma extensão da mesma conta do WhatsApp do aparelho de celular para computador. Então fique esperto aí com a tua namorada pegar seu celular, seu Zé Ruela, vai lá e habilita no computador dela. Olha a confusão armada, meu querido. Abandona essa causa. 3. As mensagens enviadas e recebidas são completamente sincronizadas entre o aparelho e o computador. Poderão ser vistas em ambos os dispositivos, computador e celular. Qualquer ação feita no aparelho celular será feita também no WhatsApp, Web e vice-versa. Exatamente. Vou até pular já direto para você aqui, ó. Todas as questões estão corretas. Essa é a ferramenta do WhatsApp Web, onde você vincula o seu WhatsApp ao seu Note, ao seu desktop. Empresas fazem isso, porque aí vira uma situação comercial, o cara recebe comunicação por WhatsApp direto na tela do computador e conversa por ali, como se fosse o Skype, a parte de textos do Skype, tá certo? Então, essas situações, deixa eu chamar para mim aqui agora, ó. Essas situações são situações que nós encontramos nas provas. Esses conceitos são os conceitos que nós encontramos nas provas. Então eu espero que você tenha conseguido criar um panorama do que nós vamos discutir depois, do que nós vamos trabalhar juntos depois. E te mostrei ao mesmo tempo que não é nada difícil, não tem nenhum conceito aí que você fale assim, nossa, mano, é desesperador, ou não consigo fazer, ou não consigo entender. Muito pelo contrário. Muito provavelmente você deve ter... Pô, bicho, na verdade é que eu estudava errado. Eu tinha um acesso errado a essa informação. Perfeito? Ok? Você tem coisas para mim aí, Alexandre? Vamos lá. Quanto está o quilo do chuchu? Então aqui é o professor Alexandre, eu tenho umas perguntas aqui. O professor Paulo depois vai ensinar as alunas como que elas conseguem entrar no WhatsApp Web dos namorados, dos maridos, e ver se anda na linha, porque aqui nós andamos na linha e com medo. Casado com mulher brava tem que ter medo. Olha lá. Tem uma pergunta que chegou aqui, de um aluno chamado Anderson, de Curitiba, e que ele fala o seguinte, olha, professor, eu trabalho com computador, né, e eu queria saber qual a distância entre o... Eu estou interpretando a pergunta, tá, Paulo? Porque senão eu vou ler todo o texto e tal. Ele pergunta assim, qual que é a distância entre o que ele faz no computador, no escritório, e aquilo que cai na prova de concurso? Essa pergunta veio antes da sua aula, mas eu faço questão de reiterá-la, porque ela veio para mim. A pergunta é, eu trabalho com computador, qual é a distância entre aquilo que eu faço no computador e aquilo que vai me esperar numa prova de concurso? Porque ele conta na história dele, Anderson, ele conta na história dele, que ele andou prestando concursos públicos e que ele foi surpreendido com coisas que ele achava que sabia. Anderson, a questão é a seguinte, meu querido. Eu tenho alunos que são, como eu disse no início do nosso bate-papo,
analista de sistema, gerente de sistema, especialistas em segurança de informação. E a diferença, eu vou lhe ser bem sincero, cara, é monstruosa. Porque, na verdade, estudar para concurso público é diferente do que você faz no dia a dia. Eu não estou aqui discutindo o seu conhecimento em informática. Eu jamais faria isso. Ainda mais um conteúdo online. Até porque não sou inocente para isso. A questão é outra. É como as questões são colocadas em concursos. E eu acho que você pode perceber nas perguntas que eu trouxe aqui que a diferença do concurso público é que ela é teoria. O cara quer nome, o cara arma pegadinha, o cara joga um ponto e vírgula aqui no Excel, tira um traço aqui, coisas que você não faz no seu dia a dia. Onde, por exemplo, a função que eu trouxe há pouco, onde eu coloquei símbolo matemático dentro de função, você pega qualquer pessoa que trabalha com Excel, profissionais da área, e o cara vai te falar, meu, pra que você vai colocar sinal de adição e divisão em função? Isso não existe. Porque para quem usa Excel profissionalmente como eu uso, não existe mesmo, mas cai em concurso. Aparece nos concursos. E, um detalhe importante, você é especialista numa área, você percebeu como que é abrangente o concurso? Ele foi de WhatsApp Web até o Windows lá em cima. Percebeu a ideia? Não se preocupe, não se assuste. Essa situação de você ter sentido a diferença é totalmente normal, cara. Totalmente normal, fica tranquilo. A Juliana, de São Paulo, capital, ela pergunta se ela pode confiar, Paulo, em fazer provas de concurso para se balizar. Então, a pergunta dela, eu estou sempre diminuindo as perguntas, que os alunos adoram escrever bastante, graças a Deus, se as provas de concurso são uma forma dela balizar o trabalho que ela vai fazer em casa, que ela vai estudar para concurso. Agora eu vou interpretar isso, né? Se ela vai estudar para concurso, ela pode confiar nas provas que ela encontra na internet, Paulo? Essa é a pergunta. É Juliana, né? Juliana de São Paulo. Juliana, eu vou ser bem sincero, vou te falar de informática, beleza? Uma coisa que eu vou bater sempre, especialista em informática. Provas de informática no máximo 3 anos, beleza? Prestadoras, viaja nas prestadoras. Paulão, eu quero focar a CESP. Uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, não foca especificamente em uma prestadora. Claro que se você focar um concurso X, que é feito por aquela prestadora, vai em cima. Show, vai nela. Agora, para informática, evite provas muito antigas. Perfeito? Agora, Paulo, estourou um concurso aqui. Faça. É extremamente importante porque viver o dia da prova, sentir o que é estar entrando no lugar, entendeu? Todo aquele ambiente, aquela adrenalina, eu acho extremamente importante esses testes, tá? Eu acho que vale a pena sim. Professor Paulo, aí eu estendo a pergunta para a minha visão. Existem sites mais confiáveis em que o aluno possa buscar provas de concurso de informática? Existem sites que você indicaria em que ele possa procurar provas ou ele deve procurar uma empresa? Qual é a visão sua sobre isso? Eu acho o seguinte, para você que já está estudando provas, por exemplo, nós estamos falando para o Brasil inteiro, beleza? Então eu vou falar primeiro para aquele cara que não estuda para concurso, que está assistindo hoje, de repente, o primeiro bate-papo e está tendo. Você que está chegando agora, beleza? Segue o rumo de uma escola de informática. Segue alguém que é profissional no ramo. Vai ali, para você pegar o caminho da pedra, entendeu? Pra você conhecer o caminho das pedras. Se você que está chegando agora, beleza? Pô, eu preciso de alguém que me oriente. Eu vou por aqui, eu viro ali, eu vou lá. Show? Eu já estou estudando há algum tempo, Paulão. Estou tranquilo, já estou batendo ali de frente, já estou brigando com prova, já estou batendo 70% de prova, 75% de prova, tá? Beleza? Existem sim sites. Inclusive, deve estar na plataforma da LEGE, esses sites que a gente indica, são vários sites. Inclusive tem alguns canais aí que vocês podem estar visualizando com algum conteúdo pinçado. E nós também vamos estar disponibilizando esses conteúdos pinçados para vocês como apoio. Então são 2 universos distintos, mas a priori, pesquisar provas para poder treinar, show de bola. Principalmente depois que você já está no nível mais preparado, porque você pega uma pessoa que de repente não estuda para concurso, está tendo o primeiro contato agora, ele baixa uma prova da Polícia Federal para fazer. Qual vai ser o resultado que essa pessoa vai ter? Sem alguém para dizer a ela, olha, você ainda não está pronto para encarar uma prova de Polícia Federal. Você está entendendo? E não é a realidade, aquilo ali é um tipo de prova um pouco mais complexo. Então, vai sim, existem sites sim, só que existem duas situações distintas. Aí você vai verificar para mim onde você está se enquadrando. Paulão, estou chegando agora. Pega alguém profissional que te indica, sabe?
Paulão, já estou naquele nível de 75% de prova ali. Pode ir para sites específicos, inclusive está na plataforma. Lá vocês podem pegar os links, que são vários, e aí vocês podem viajar por lá, beleza? Boa sorte. E tem os simulados que a Legis disponibiliza também, tá? Beleza? Obrigado, professor Paulo. Tem mais aqui, viu? Posso continuar, não? A Márcia pergunta, não consegui identificar aqui a procedência dela, se existe diferença entre as bancas de concurso no que diz respeito à informática. Existem algumas diferenças, sim. Você vai encontrar principalmente diferenças entre provas de segundo grau e provas de nível mais avançado. Outra coisa importante, existem bancas que vão cobrar, por exemplo, o Windows 7. Existem bancas que vão trabalhar o Windows 10, certo? Office 10, Office 16. Então existem essas diferenças, por isso que eu oriento sempre em sala galera e vou estar ajudando vocês também. Depois vocês podem me mandar e-mail que eu dou uma norteada junto contigo, beleza? Onde você vai encontrar sim diferenças, estou falando, repito, não quero ser chato, mas preciso ser informática. Show? Mas tem diferença sim. Professor Mariana BH, olha que maravilha. Vou falar até com sotaque mineiro aqui. Eita, Oxe. Manda um trem aí. Oxe é da Bahia. Manda Mas um trem ela aí. pergunta algo que parece muito com o que você acabou de responder, mas ela fala assim, as provas de terceiro e segundo grau são muito diferentes quanto ao conteúdo programático de informática? Não, elas não são difíceis. Elas não são muito diferentes. Eu até fiz um exemplo de uma questão aqui, onde eu mostrei como ela seria em um nível mais fácil e um nível mais complicado. Que foi aquela questão que eu falei sobre a tradução de conteúdos no Word. Falei, olha, se você for pegar uma prova de nível médio, ele vai bater aqui, perguntar qual a guia que você faz. Se for uma prova mais complicada, ele vai jogar para cá. Ele vai fazer isso. Essas questões que eu trouxe para vocês aqui, elas são questões de nível médio para superior. Tem dos dois níveis ali. Eu trouxe uma de cada. E aí você pode perceber junto comigo que não é grande a diferença. A questão é a profundidade da pergunta. Uma só pergunta assim, ó, qual guia faz? Show. Esse é o nível médio. E o nível superior vai falar, ó, essa é a guia que faz, mas eu quero dentro dessa guia o que tem. E aí você vai ter que conhecer um pouquinho mais. Perfeito? Mas eu só queria finalizar meu texto. Fechou comigo, Alexandre? Posso fechar? Tá. Só queria fechar uma coisa, o Alexandre vai vir conversar com vocês, mas eu só queria falar uma coisa para vocês, para finalizar a minha parte. Fiquem muito tranquilos, estudar para concurso no caso de informática não é difícil. É que nós, que eu já passei por essa fase também, eu tinha a ideia de que se eu soubesse mexer no meu computador, eu fazia a minha prova. E eu senti na pior forma possível. Eu agradeço, Paulo, por você ter vindo trazer essas informações para os novos meninos e meninas que fazem parte desse universo de concurso, dizer que é muito interessante que vocês venham e tenham interesse de descobrir esse universo de concurso e descobrir que as coisas parecem complicadas. Quando a gente fala aqui, pode parecer que a gente está falando em algo muito complexo, mas é interessante saber que, pelo caminho correto, pelo caminho exatamente correto, você vai andar pouquinho, tá? Então, procure sim fazer provas anteriores, procure orientação de sites que tenham provas de concursos anteriores, que você vai se balizar e com certeza você não vai ter tanta dificuldade nos concursos públicos. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus e se protejam.